Então, recentemente, a ISA-CETEP, a Transmissão Paulista de Ações de Código TRPL4, divulgou seu resultado referente ao segundo trimestre de 2023, e esse resultado veio com um aumento bem forte do seu lucro líquido, né? Um aumento de 252,6%. Só que até agora, desde a divulgação dos resultados, a empresa não anunciou novos dividendos, o que deixou muitos investidores preocupados. Será que a empresa não vai pagar? Será que os dividendos secaram? Será que, mais do que isso, muito mais importante do que isso, as ações da Transmissão Paulista ficaram baratas depois desse novo resultado? Nesse vídeo eu vou te ajudar a responder todas essas perguntas e vou te ajudar a ter conhecimento e as condições necessárias para tomar as melhores decisões de investimentos para preservar e multiplicar seu patrimônio. Se isso parece interessante, deixa o dedo no like e comenta. Você hoje é acionista de Transmissão Paulista? Sim ou não? E por quê? Para colocar todo mundo na mesma página, é importante você entender como é que funciona o business, aí, como é que funciona o negócio da Transmissão Paulista, né? Como o nome fala, essa é uma empresa de energia elétrica com foco no subsetor de transmissão de energia elétrica. Lembrando que esse grande setor de energia elétrica tem basicamente três grandes subsetores, né? A geração, a transmissão e a distribuição de energia, e a Transmissão Paulista, o nome deixa muito claro, né? Tá no business de transmissão. E pela rede de transmissão da ISA-CETEP, trafegam 30% de toda a energia elétrica transmitida no país, sendo 60% da energia transmitida na região sudeste e 92% da energia transmitida no estado de São Paulo, né? Por isso que é a Transmissão Paulista. Então, esse aqui é um business em que a empresa participa de leilões com o estado e, ganhando esses leilões, ela libera as concessões dela. Você pode ver aqui nessa tela como o prazo de vencimento das concessões da ISA-CETEP são prazos geralmente, na média, mais longos. E é importante você entender o básico dessa dinâmica, porque em breve eu vou explicar sobre os resultados da empresa e isso vai te ajudar a compreender melhor os resultados. Falando aqui das ações da Transmissão Paulista, ela tem as ações de código 3 no final, TRPL3 e TRPL4, sendo que as de código 3 são ordinárias, dão aos acionistas direito a voto, só que elas têm bem menos liquidez na bolsa do que as ações de final 4, que são ações preferenciais que dão preferência no rendimento de dividendos, na distribuição de dividendos. E as ações dessa empresa, elas apresentam aí uma variação positiva de 12,38% nesse ano, sendo uma variação um pouquinho menor nos últimos 12 meses. E se a gente for olhar para o histórico mais distante e considerar também o ajuste por recebimento de proventos, a gente percebe aqui que quem investiu lá atrás na Transmissão Paulista teve um resultado muito, mas muito bom, isso que é o poder dos juros compostos na prática. E atualmente, se você for fazer uma análise aqui das ações da Transmissão Paulista, até colocar ela lado a lado com outras empresas do setor, você vai perceber que essa aqui tem uma relação de EV/EBIT um pouco menor do que a média, tem uma relação de preço por valor patrimonial também menor do que a média, preço por lucro menor do que a média, porém a conta chega na parte de dividendos, né? O dividend yield atual da Transmissão Paulista é menor do que dos seus pares. Aliás, tá? Se você quiser baixar essa planilha aqui, em que você pode comparar diferentes empresas do mesmo setor ou de outros setores, agora você pode, tá? Essa nossa planilha inteligente de seleção de ações, desenvolvida pelo Clube do Valor, para te dar aí acesso a informações ricas para que te ajude a tomar melhores decisões, e você pode fazer o download dela gratuito, apertando nesse botão aqui. Enquanto você vai fazendo o download, acho que tem duas grandes perguntas aqui que eu preciso te ajudar a responder. A primeira é sobre os dividendos, né? Por que eles estão menores do que outras empresas do setor, como eu acabei de te mostrar, e por que a empresa ainda não divulgou a distribuição de dividendos? E a segunda é sobre se Transmissão Paulista está ou não barata. Isso é claro, né? Eu só consigo falar de acordo com o meu método de seleção de ações, que, se você não conhece, é o método de seleção das ações mais baratas da bolsa. Mas para eu te responder essas duas perguntas, primeiro, você tem que ter um contexto um pouco maior dos resultados da empresa. Então aí por trás, né, desse aumento de 252,6% no lucro líquido, o que a empresa divulgou foram números bem sólidos, né, com um crescimento da receita líquida de 21%, um crescimento menor dos seus custos e despesas em relação ao crescimento da receita, que fez com que a empresa aumentasse ainda mais o EBITDA, que cresceu quase 24%, e com isso ganhasse um pouquinho de margem, que chegou a 77%. E lá na última linha, como eu falei, o lucro líquido foi bem superior ao mesmo período do ano passado,
aumentando bastante seu return on equity. Os principais drivers de aumento do lucro líquido, a gente teve um aumento da receita líquida da empresa e também ajustes de equivalência patrimonial e resultado financeiro. E esse aumento da receita líquida tem tudo a ver com o resultado operacional da empresa, crescendo aí a receita líquida operacional em 23%, com ganhos, de reajuste pelo IPCA da sua receita anual permitida. Isso é algo comum no setor, a receita dela é reajustada pela inflação, e também com ganhos aí vindos de novos projetos, que é quando uma empresa de transmissão de energia começa a extrair receita dos leilões que ela ganhou lá atrás e das construções que ela fez de linhas de transmissão. E outra coisa que vale destaque é o crescimento da RAP potencial da empresa para o ciclo de 2023/2024, aí na tela. Sendo que o management é bem claro sobre a intenção de daqui para frente seguir participando ativamente de novos leilões para arrematar novas linhas de transmissão. Inclusive, nesse último trimestre, eles arremataram o leilão 001 de 2023 e investiram bastante, no CAPEX. CAPEX significa Capital Expenditure, que é basicamente o investimento que a empresa faz na construção de ativo para explorar posteriormente. Muito forte, o CAPEX muito forte em investimentos de reforços e melhorias. Um crescimento composto de 83,7%. E tirando um pouco do zoom, olhando ali desde 2019, o próprio investimento em projetos Greenfield, projetos novos, cresce aí na faixa de 20% ao ano. Esse aqui é um ponto muito importante você compreender sobre esse setor. Quando uma empresa de transmissão de energia elétrica, ela ganha um leilão, a partir daí ela tem que fazer uma série de investimentos na frente, então ela precisa de capital antes para botar, para construir as linhas de transmissão, subestações e tal, e com o passar do tempo, ela vai liberando a receita anual permitida com base nesse ativo que ela construiu. Ela ganhou o direito de construir esse ativo aí participando e vencendo os leilões. Já que a própria empresa ali dá uma explicação mais detalhada, de como é que vai funcionar o CAPEX, quanto vai ser investido em cada ano, nesse leilão novo que ela arrematou e a partir de quando ela vai conseguir extrair a receita. E é importante, sobretudo depois para a gente conectar com os dividendos, você entender essa dinâmica e essa intenção, esse apetite da empresa em participar de mais leilões. Eu já vou te falar sobre o que eu achei dos resultados da companhia, mas antes vamos lá falar dos tais dividendos, que até agora não foram anunciados. Lembrando aqui que a ISA-CTEP ela tem como política de distribuição de dividendos distribuir até 75% do lucro líquido regulatório. E aí no mapa de calor dos dividendos, aqui do site Status Invest, ela costumou nos anos anteriores, com exceção de 2022, anunciar novos dividendos de 2 a 4 vezes por ano. E até aqui, em 2023, ela apenas anunciou em abril e não teve um anúncio que veio junto com um novo resultado da empresa. Sendo que o último anúncio, a última data com, foi lá no final de 2022, para pagamento em abril desse ano. E essa decisão entre distribuir ou não dividendos é uma decisão de alocação de capital que a empresa tem que fazer. Basicamente, você entendeu, que ela precisa ali investir muito forte antes de liberar a nova receita, e para que ela invista muito forte, esse capital tem que ter origem em algum lugar, que pode ser da própria operação da empresa, ela pegando o fluxo de caixa gerado e reinvestindo, via CAPEX, e pode ser da emissão de dívida, aí seria ela contraindo dívida, aumentando a sua dívida líquida para fazer esses investimentos, e pode ser também com emissão de novas ações, e não é algo visto com muitos bons olhos no mercado, porque quando uma empresa emite novas ações, ela está diluindo todos os seus acionistas. Quando uma empresa emite ações, você não compra na emissão, você é diluído, Você continua ali o mesmo pedaço da tua pizza, só que essa pizza fica uma pizza um pouco maior, então esse pedaço ele tem um percentual menor. E posto que essas são as três formas da empresa gerar dinheiro para fazer investimentos, para aumentar a receita no longo prazo, vale a pena dar uma olhada para o endividamento dela, numa relação de 2,65 vezes a dívida líquida EBITDA, que para o setor não é uma relação muito alta. Não à toa que mesmo com o custo médio da dívida de 11,83% ao ano, a Fitch, uma agência de classificação de risco, garante investment grade e a nota AAA, para a ISA-CTEP. Então, muitos investidores, sabendo disso, demonstram que a empresa ali está com níveis ok de endividamento, só que ela vai ter muitos investimentos para fazer nos próximos anos. E isso pode fazer com que ela aumente a dívida se ela distribuir muitos dividendos. Foi basicamente tudo isso que assustou muitos investidores que pensaram, meu Deus, os dividendos secaram. E não à toa, um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, a diretora financeira da empresa afirmou na teleconferência com os analistas que a empresa vai manter sua política atual de pagamento de dividendos. Aí tranquilizou os acionistas, dizendo que a empresa vai pagar 75% do lucro líquido regulatório, estando limitada,
o endividamento a 3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Possivelmente vem dividendos em algum momento no futuro. Falando ainda em dividendos, né, olhando historicamente, esse patamar de 4% de yield, fazia tempo que a empresa não chegava nele. Em 2022 e 2021, por muitos períodos, a empresa teve com yield superior a 10%. Na verdade, desde 2018 isso daqui. O que não é garantia nenhuma que o patamar vá voltar ao que foi historicamente. De todas as perguntas que pairam no ar, ainda tem a pergunta se Transmissão Paulista está ou não barata de acordo com o meu método. Antes disso, né, se você por acaso se identifica como alguém que entende que não tem muito tempo para acompanhar assim várias das empresas que investe, não tem muito tempo para acompanhar e se dedicar ao mercado financeiro, e até entende que seu tempo é muito melhor utilizado quando você foca no seu trabalho, foca em ganhar mais dinheiro, foca na sua família, em ver seus filhos crescerem, enfim, ser uma pessoa muito próxima aí das pessoas que você ama, e ainda se sente inseguro na hora de tomar decisões de investimentos, eu queria te convidar a conhecer os nossos serviços de Wealth, né, que servem justamente para quem sente que não tem muito tempo para investir e quer ter alguém ao lado sem conflitos de interesse, te ajudando a tomar boas decisões de investimento. Esse serviço ele é perfeito para quem sente que tem pouco tempo e tem um patrimônio já superior a R$500 mil, ou seja, se você tem 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões para investir, você pode conhecer nossos serviços de Wealth e pedir para receber uma ligação de algum colega meu aqui do Clube do Valor apertando nesse botão aqui. Dito isso, vamos lá à pergunta, né? Transmissão Paulista está barata? Bom, se você é clubista, você sabe que eu sei o que é a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. E eu não vou explicar a estratégia aqui nesse vídeo, porque nesse material que você está vendo agora, eu explico tintim por tintim da estratégia, o racional dela, os estudos que eu usei para construir ela. Então, se você quiser conhecer a estratégia, conhecer seus critérios, conhecer outras 10 ações baratas, você pode apertar nesse botão também, fazer o download gratuito do nosso e-book. Se eu rodar a estratégia aqui e comparar todas as ações da Bolsa, você vai perceber que Transmissão Paulista é atualmente a 28ª ação mais barata da Bolsa, com um earning yield de 14,29%. Então ela não está entre as 20 mais baratas da Bolsa, porém, de acordo com os meus critérios, se eu já tivesse ela em carteira, eu ainda manteria. Você pode entender tudo isso melhor no nosso e-book. Se você quiser saber como montar uma diversificada carteira de investimentos, vai muito além de algumas ações, tinha que assistir ele aqui agora, que vai te ajudar demais. E era isso, um grande abraço e até mais.